Então, ó, vamos dar alguns exemplos dessas coisas que nós falamos até agora, tá? Vamos pegar aqui o caso de um consumidor, certo? Que tem utilidade x1, x2 dada por x1 ao quadrado vezes x2, né? Então, essa aqui é a famosa utilidade Cobb-Douglas, né? Um caso especial. E vamos admitir que a função demanda barrosiana é a que maximiza a utilidade, né? Então, dado um determinado vetor de preços, aqui para a gente não ficar escrevendo P1, P2, P1, P2, que é muito chato, vamos colocar P e Q, certo? Então, P vai ser o preço do primeiro bem e Q vai ser o preço do segundo bem. Então, só para não confundir vocês, porque muitas vezes o P é o vetor de preços, mas nesse caso aqui, P vai ser o preço do primeiro bem. Então, aqui você vai ter uma economia com dois bens, certo? O vetor de preços é o PQ e nós vamos imaginar uma renda W para o consumidor. Por quê? Porque nós vamos atrás da função barrosiana, demanda barrosiana, tá certo? Então, a função demanda barrosiana depende dos preços e da renda, tá? Então, o que nós temos que resolver aqui é o seguinte problema de maximização, né? É maximizar essa função x1, x2, né? Dado que p x1 mais q x2 é menor que igual a w, né? E o x1, x2 é maior que igual a zero, tá? Obviamente, o máximo dessa função aqui, tá? Não está em zero. Por quê? Porque em zero a utilidade é zero. Por outro lado, a utilidade de qualquer coisa positiva é maior do que zero, certo? Então, como a utilidade de qualquer coisa, assim, ó, como tá assim, é maior que a utilidade em zero de qualquer coisa, né? Que é igual a zero, significa dizer o quê? Que com essa utilidade aqui, se ele consumir qualquer coisa positiva nos dois bens, a utilidade dele vai ser maior do que zero. Já se ele consumir zero em um dos bens, a utilidade é zero. Então, para maximizar a utilidade, não adianta você colocar um dos bens iguais a zero. Então, significa que essas duas restrições aqui, elas são inativas, certo? São duas restrições inativas para este caso dessa função. E qual a grande vantagem de você saber que ela é inativa? A gente sabe que se ela é inativa, então o lagrangiano dela é zero. Já essa outra aqui, o que acontece? Essa função, né, a Cobb-Douglas, ela é monótona. Monótona no mesmo sentido que a gente viu lá no passado, de preferências monótonas. Lembra o que é preferência monótona? Quanto mais, melhor. Como é que a gente sabe que essa preferência aí é monótona? Basta você derivar. Se você derivar em relação a x1, né? Deriva em relação a x1 vai dar 2x1, x2, que é positivo. Se você deriva em relação a x2, vai dar x1 quadrado, que também é positivo. Tá certo? Então, isso significa que se você aumentar tanto em x1 quanto em x2, você aumenta a utilidade. Ela é monótona. E qual a grande vantagem de ser monótona? A vantagem de ser monótona nos dá garantia de que a restrição orçamentária vale com igualdade. Tá bom? Então, o simples análise da função te garante que essa restrição aqui ela é ativa e que essas duas aqui são inativas. Beleza, então o que nós temos mesmo que fazer é resolver o problema de maximização, né? Maximizar x1 quadrado x2 sujeito a p1
P1 não, né? Já estou chamando de P. Mais que x2 igual a W. Então aqui é o modo clássico, né, de você resolver. Pega, monta o lagrangiano, né? x1, x2, lambda. Esse lagrangiano aqui vai ser x1 quadrado, x2, menos lambda, aí p1, px1, mais q, x2, menos w. E o que você tem que fazer é derivar o lagrangiano em relação a x1, derivar em relação a x2, igualar os dois iguais a zero. Tá? Então, se você derivar aqui em relação a x1, vai dar 2x1, x2, menos lambda p. Isso aqui tem que ser igual a zero. Se você derivar em relação ao x2, né, vai dar x1 quadrado menos lambda q igual a zero. Então, a partir dessas duas desigualdades, você pode simplificar e obter esse seguinte sistema: 2x1, x2 igual a lambda p, x1 quadrado igual a lambda q. E aqui você pode dividir um pelo outro, tá? Porque você sabe que, em primeiro lugar, as demandas são diferentes de zero e os preços são diferentes de zero. Tá bom? Então, dividir um pelo outro, você vai ter 2x2 sobre x1 igual a p sobre q, ou seja, px1 é igual a 2x2q. Então, essa igualdade aqui, ela veio exatamente de você resolver o problema de otimização. Só que você precisa de uma outra igualdade envolvendo x1 e x2. Essa outra igualdade vem da onde? Da restrição orçamentária, né? Por quê? Porque a gente sabe que a restrição orçamentária, ela ocorre, né? Ela ocorre com sinal de igualdade, no caso de preferências monótonas. Foi um pouco da discussão que a gente teve no começo da aula, né? Que preferências monótonas fazem com que valha a lei de Walras, que vale a lei de Walras, tá certo? Então, ó, tá aqui x1, x2, né? Tará. Então, pro outro lado, a gente sabe que px1 mais q x2 igual a w. Vamos pegar esse cara aqui e substituir aqui, certo? Então vamos ter 2qx2 mais qx2 igual a w. Então aqui a gente vai ter que o x2 é igual a w sobre 3q. E se você substituir de novo lá em cima, tá? Substituir isso aqui bem aqui, você vai ter que o x1 vai ser 2w sobre 3p. Tá bom? Então, ó, aqui é a demanda walrasiana. Veja que a demanda por cada bem depende da renda e depende dos preços do bem. O caso da Cobb-Douglas, ele é especial por quê? Porque o preço de um determinado bem só depende do preço dele próprio. Então, isso quer dizer o seguinte, que se você altera o preço do outro bem, você não altera a demanda pelo primeiro bem, certo? Se você alterar o Q, você não altera o X. Ó. Veja que a derivada do x1 em relação ao q, né, vai ser o que? Veja que aqui em nenhum momento tem o q. O w e o p são exógenos, o q também é exógeno. Então, o derivado dessas funções aqui em relação ao q dá zero. Isso aqui vai dar zero. Significa o quê? Que uma variação no preço do bem 2
não afeta a demanda pelo bem 1. Certo? Não afeta. Da mesma forma, se você derivar o x2 em relação ao p, né? Ó, se você derivar o x2 em relação ao p, isso aqui também vai dar zero. Tá bom? Então, a gente diz que na Cobb-Douglas não existe o efeito cruzado. Não existe o efeito preço de um bem em relação à demanda do outro. Tá? Agora, vamos pegar aqui. O que acontece se você derivar o x1 em relação a w? Vai dar quanto? Vai dar zero? Vai dar quanto? 2/3 p. Que é o quê? Que é positivo, negativo? É positivo. Ou seja, como é que a gente interpreta isso daqui? Quando você aumenta a sua renda, você aumenta ou diminui a demanda pelo bem 1? Aumenta também, na mesma direção. Tá? A derivada ser positiva significa que as variações, tá, elas são comparáveis na mesma direção. Quando uma varia positivamente, a outra também vai variar positivamente. Tá certo? E veja que é sempre positivo, mas o efeito depende do preço. Tá certo? Ou seja, quando o preço é muito alto, esse efeito renda aqui, na verdade, ele é muito baixo. Tá? Isso quer dizer o seguinte: imagine que no mundo só tem banana e laranja, né? E o preço da banana está muito alto. Está muito alto, está muito caro a banana. Se você aumenta a sua renda, você aumenta a sua demanda por banana, mas você aumenta muito pouco. Tá certo? Porque a cada aumento de 1, né, digamos assim, de 1 marginal na renda, você aumenta 2 dividido por 3p no consumo pelo bem 1. Certo? Então, é sempre positivo? Mas também depende do preço que está a coisa. Certo? Se você pegar derivar x1 em relação ao p, vai dar quanto? Isso. X1 está aqui, ó. Anotem aí no caderno. X1 é 2w sobre 3p. Está aqui nesse cantinho. X1 é igual a 2w sobre 3p. Então, qual a derivada do x1 em relação ao p? Primeiro, o que é que está constante aqui nessa função em relação ao p, né? É esse 2w sobre 3. Né? Na verdade, isso daqui a gente pode entender como sendo 2w sobre 3 vezes p a menos 1, correto? Por quê? Uma fração, né? Você põe para cima desde que você põe expoente negativo. Então, se você derivar isso aqui em relação ao p, vai dar o 2w sobre 3 vezes essa derivada aqui em relação a p. Só que aqui você precisa usar a regra da cadeia, né? Porque tem uma função dentro da outra. Vai ser quanto? Vai ser o menos 1, vai descer, vezes p elevado a menos 2. Certo? Então, vou fazer a pergunta sobre o sinal desse cara aqui. É positivo, é negativo ou é zero? É negativo. Por quê? Negativo. Porque esse cara aqui é positivo, esse cara aqui é positivo, só esse menos 1 aqui que vai mudar o sinal, né? Então isso quer dizer o quê? Que quando você aumenta o preço do bem 1, o que vai acontecer com a demanda pelo bem 1? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, tá certo? E o aumento no preço pelo bem 1 afeta negativamente a demanda pelo bem 1, só que o grau
desse efeito, né, vai depender tanto da renda quanto do preço, né? Vocês podem ver aqui, ó, esse efeito depende tanto da renda quanto do preço. É sempre negativo? Mas a magnitude vai variar de acordo com a renda e com o preço daquele bem naquele determinado momento, beleza? Então, se eu fizer a pergunta para você, esse bem X1, ele é um bem normal ou é um bem superior? Lembra aí o que é um bem normal, superior? Ele é um bem normal ou aqui, desculpa, né? Inferior. É um bem normal ou inferior? Normal. Por quê? Porque sempre é positivo. E ele é sempre normal, né? Não tem situações em que ele é normal e outras situações que ele é inferior. Ele é um bem de Giffen ou não é um bem de Giffen? Então a gente sabe que ele é normal, né? Ele é um bem de Giffen? Não é bem de Giffen. Não é bem de Giffen porque a derivada em relação ao preço deu negativo, tá certo? E outra coisa interessante que a gente pode fazer nesse caso aqui é a curva de Engel, né? Então, vamos só lembrar aqui, ó, x1 é 2w sobre 3p e o x2 é igual a p sobre 3q. Então, x1 é igual a 2w sobre 3p e o x2 é igual a w sobre 3q. É isso? Então veja, ó, são funções do P, cada demanda dessa é função do W, do P e do Q. Apesar de não aparecer o Q aqui, a princípio ele poderia ser função do Q também, tá? Por isso que a gente às vezes usa essa notação aqui, ó, né? Que a demanda depende dos preços e da renda. Tá? Então, o que acontece? Imagine que você tenha os preços, o P e o Q fixos, então, P e Q igual a 1, por exemplo. Tá? Então, quando você tem P e Q igual a 1, você consegue, ao variar a renda, você consegue ver como é que afeta a demanda, né? Então, ó, quando P igual a 1, se a renda fosse 6, né, seria 2 vezes 6, 12, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4. E se aqui fosse 6, dividido por 3, 2, então seria 1, 2. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Ficou horrível isso. Peraí. Então, x1 é o que? É 2w sobre 3q. x2 é igual a wp. Isso aqui é 2, 3q. E como é que vai ser afetado isso, né? Se você mantiver fixo o P e o Q, tá? P e o Q fixos, a curva de Engel aqui, na verdade, vai ser uma reta, né? Vai aumentar, sempre que você aumenta o W, o X2 aumenta proporcionalmente. Então, seria uma coisa mais ou menos assim.
coisa aqui. Então essa aqui seria a curva de Engel para determinados preços fixos e renda variável. Tá? Então, onde cada ponto corta aqui a restrição orçamentária vai ser a demanda para aquela restrição orçamentária, certo? Professor, então essa curva de Engel ela serve para você saber onde vai estar a demanda e como demandar a renda? É o contrário, é o contrário. É sabendo a demanda que você constrói a curva de Engel. Parece que eu estou falando a mesma coisa que você falou, mas não. Você precisa da demanda para construir a curva de Engel. Então acontece o que exatamente? É, por exemplo, visualmente fica claro, né, quando um bem é normal ou é inferior, né? Localmente. Sempre essas perguntas de bem normal e inferior são perguntas locais, né? Que vai depender dos preços e da renda. Então é uma pergunta local. Mas, por exemplo, veja que essa curva de Engel, em nenhum momento ela vai para trás. Ela ir para trás significaria que ela é naquele ponto que ela foi para trás, que é um bem, ele ficou inferior. Então, ó, o fato de ser uma reta e sempre indo para a direita confirma aquilo que a gente acabou de ver analiticamente, né? Que o bem sempre é um bem normal. Tá bom? Então, a curva de Engel, ela serve para te dar uma visão global dessa pergunta. O bem é normal ou é inferior? Porque, como ele falou, essa pergunta normal ou inferior é uma pergunta local. Você responde para cada preço, para cada renda. Quando você desenha essa curva de Engel, é como se você estivesse vendo globalmente como é que é a demanda. Então, você meio que consegue dizer qual é a faixa de renda em que o bem se comporta como inferior e qual faixa de renda ele se comporta como um bem normal, certo? Bem, peraí.